Mas tá falando muito bem, né, Bartira? Não tá? A Bartira, antes ali, a gente estava conversando, ela, poxa, Fula, a gente tem que fazer uma meta de arrecadação, mas vai devagar. Eu falei assim, Bartira, eu vivo a minha vida de pedir as coisas para as pessoas, né, Pedro? Eu acho que eu faço isso bem, né? E, e aí, eu já vou contar uma história engraçada. A primeira vez que eu vim aqui no evento do Instituto Ponte, eu falei, não, tem que ter um número bonito, né? Vão arrecadar 500 mil reais. 500 mil é um número bonito, né? 500 mil, meio milhão. Aí eu falei, Bartira, quanto que vendeu de ingresso? Eu falei, uns 250, 300. Aí eu estava no quadro do hotel, eu falei assim, não é possível, não tem que arrumar 500 mil reais. Aí eu liguei para o Luiz Fernando, eu falei, ô amigo, eu estou indo no evento ali, o negócio é muito bom, é um evento muito legal, Instituto Ponte. Contei para ele o que era o Ponte. Eu falei, olha só, eu queria arrumar 500 mil reais, cara, você não me ajuda, não? Ele falou, ó, ajudo. Eu falei, então, me dá mais ou menos quanto você pode dar aí, que se eu precisar, eu vou fazer um golzinho de mão lá, tá? Ele falou, não, tá tudo certo, pode ir. Eu falei, mas eu posso avisar que foi você que doou? Ele falou, não, você faz e fala que eu doei para a gente incentivar outras pessoas a doarem. Eu falei, então tá tudo certo. Foi aí que a Bartira, né? A gente chegou nos 500 mil reais, né? E depois, lá em São Paulo, foi próximo de 1 milhão. Então, a meta aqui é sempre dobrando, né, Bartira? O que você acha? E para a gente poder chegar nesse número que é bonito. Mas esse evento é muito bom porque a gente está num mundo muito polarizado, né? E é um mundo muito, às vezes, agressivo. E a polarização ela é até boa, né, Pedro? Que ela trouxe as pessoas para discutir a política, né? Então, tem um cara lá da Arminha, tem o cara do Boné do MST, está tudo bem, para ganhar a eleição é ótimo, mas para poder o Brasil avançar, a gente tem que ter convergências, né? E a convergência se faz no diálogo, se faz na ponte, né? Quem aí, levanta a mão, quem está satisfeito, Júnior, com a segurança pública do país? Quem está satisfeito aí? Com a estrutura tributária do país? A corrupção, né? Então, né, seu Antônio, as pessoas se indignam, né? E é importante a gente se indignar, porque se a gente não se indignar enquanto cidadão, o país vai piorando, né? Então, tem algumas formas de a gente ajudar esse país. A primeira é se indignar de fato, participar do processo político, dar opinião, cobrar, né? A Bartira me levou para Recife para um evento, aí estava a vice-governadora do Pernambuco. Eu falei, você é vice-governadora, né? Parabéns, que bacana. Como é que está o negócio de colégio integral aqui no estado do Pernambuco? Ela assustou assim. Então, a primeira pergunta, já para mostrar que a gente valoriza a educação e gosta. Então, todas as pessoas, quando começam a fazer esse tipo de pergunta, vai devagarzinho mudando a sociedade, né? Então, a gente participar do processo político, como cidadão, perguntando as coisas, é muito importante. A outra forma é colocando a mão no bolso e ajudando projetos como esse. Porque tem duas formas de a gente mudar o nosso país. Primeira é de cima para baixo, de fato, lá participando do processo político, e nisso a polarização fez um trabalho. E o segundo é colocar a mão no bolso e ajudar projetos como esse. E aqui a gente tem dois grandes exemplos, que é o Luiz Fernando Porto e o William Ling, que eu tive o prazer de conhecer, onde a gente vai falar um pouquinho, obviamente, da história de vida desses dois amigos e pessoas, e como isso se transformou na sua parte também de filantropia e de ajudar as pessoas, né, Luiz? Vamos começar com o William. E o William ele tem uma história bonita, porque o pai dele veio para o Brasil, chinês, mal sabia falar português, né, William? Chegou aqui com a mão na frente ou atrás, em 1950, foi para o sul do país e conseguiu construir uma história muito bonita, com base na confiança das pessoas. Eu fico me perguntando como é que é ganhar a confiança dos gaúchos, sem falar português direito, e sendo um chinês na década de 50. Compartilhe com a gente essa história. Eu acho que não é só o gaúcho. Está ouvindo? Não é só o gaúcho. Fala um pouquinho mais perto que vai ficar melhor. Acho que não é o gaúcho que... Quer dizer, eu estou aqui hoje porque os gaúchos acolheram meus pais, né? E ajudaram a eles prosperarem no Brasil, né? Criar sua família, seu negócio no Brasil. E eu acho que o brasileiro tem essa característica, né, de acolher, né? O brasileiro é um povo pacífico. O brasileiro é um povo caridoso. A gente está falando aqui sobre filantropia, né? A gente tem que fazer uma distinção entre caridade e filantropia. Caridade é a gente ser generoso, né, com quem está
necessitado ao nosso lado, né? Mas é uma generosidade que ela é passageira, ela é efêmera. Né? A gente ajuda alguém que está necessitado, né? E segue adiante. Filantropia é o que a Bartira faz, né? É criar bases, né? Criar algo que possa realmente fazer diferença no longo prazo, né? Fazer diferença para a comunidade como um todo. Né? Então, eu acho que o ponto de partida é a gente começar a refletir sobre isso, né? Sobre o nosso papel, que nós somos a elite, né? Da nossa sociedade, né? O que nós estamos fazendo para realmente melhorar e transformar por longo prazo. Não apenas resolver um problema momentâneo, né? Mas criar bases de longo prazo, com projetos de transformação verdadeira. E você sabe, William, que existe um dado interessante na economia, Luciano, que você pega assim, a participação das elites na construção do país, né? Então, quando mais as elites participam, eu não falo elite do cara rico, sabe? Do cara que está ali participando da construção, do pensamento, quanto mais participa, melhor um país tem, né? Então, você olha o número de doação versus o produto interno bruto dos Estados Unidos. É muito, inúmeras vezes maior do que o Brasil. E a omissão ela tem um problema, né? Você fica omisso, você acha que não é com você. Toda vez que isso acontece, surge uma Venezuela da vida, né? Porque o que foi a Venezuela? A omissão da elite venezuelana, que mandava o dinheiro para fora, e falou, tá tudo bem, se der errado aqui, eu mudo daqui, e o país que se dane. Então, é muito importante nesse processo que todos aqui, de alguma forma, se manifestem e participem. E eu me lembro uma história, Luiz, que você me contou, nós somos amigos já há bastante tempo, antes dele ficar rico, tá? E o Luiz, ele começou a vida comprando e vendendo carro lá em Belo Horizonte, muito novinho. O Patru sabe dessa história muito bem. Mas, desde novo, e eu lembro disso, você separava um dinheiro. Esse aqui é o cara que me ensinou o orçamento base zero, o William. Eu assim, Furla, você tem que fazer o seu orçamento doméstico, e aí, todo ano, você vai trabalhando com aquilo. E ele, todo ano, ele colocava uma meta de doação. E tudo que sobrava desse orçamento, ele doava para as pessoas. E você foi uma pessoa, e eu falei isso para poder estimular, que muita gente fala assim, quando eu tiver tanto de dinheiro, eu vou começar a doar para as pessoas, eu vou ajudar, mas não, desde novo você fazia isso. O que te levou a ser uma pessoa que se preocupou com o social desde o início? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né? Vários amigos aqui no Espírito Santo, tem negócios aqui. E hoje eu estou aqui, né, trabalhando em filantropia, que, para mim, hoje é um objetivo de vida, e que começou muito cedo, como o próprio Furla disse, eu sempre fui um cara muito organizado, né, a minha formação é administração, sou um cara controlado em finanças, e o que, desde cedo, me incomodou muito é ver a discrepância da vida que eu tinha, né, e a minha vida hoje é bem diferente da que eu tinha, porque eu sou de uma família de classe média, do interior de Minas Gerais, né, que migrei para Belo Horizonte para fazer faculdade, porque a minha cidade não tinha, aí construí uma empresa, e hoje a minha empresa é a Localiza, né, por uma série de fusões, aquisições que nós fizemos. Eu fiquei, durante 30 anos, como CEO dessa empresa. Há 2 anos e meio atrás, a gente fez uma fusão, e eu passei para o conselho. E, desde muito cedo, o que me incomodava demais, independente, né, da situação financeira, eu tive condição de mudar para Belo Horizonte, meus pais pagaram a minha faculdade, e, né, de uma família de classe média, mas eu sempre fui muito inconformado com as discrepâncias que existiam. Quer dizer, por que jovens têm que ficar fora de uma faculdade? Por que né, pessoas não têm o que comer? E isso me incomodou a vida inteira. Eu tive uma passagem muito importante em 2012. Eu fiz o IPO da minha empresa. Para mim, eu achava que aquilo ali ia ser o ápice da minha carreira. Era muito importante, só 250 empresas no Brasil tinham conseguido aquilo. E eu, em Nova York, quando eu consegui fazer
eu me coloquei um propósito de, todos os anos, aumentar a minha contribuição em 2 pilares. Com o meu tempo, que a cada ano que passa, eu vejo que é a coisa mais valiosa que existe, né? Ela é incontrolável e ela acaba, e pode acabar rápido. Então, eu entendo que, se alguém não tem o dinheiro, o tempo você é dono dele. Então, você pode dar o tempo também, né? E doar o tempo, para mim, é mais importante do que doar o dinheiro. Mas, infelizmente, só com o tempo e sem o dinheiro não acontecem transformações como o Instituto Ponte faz. Então, depois daquele ano, eu comecei a aumentar o meu tempo e o meu dinheiro em doação, e faço isso ano após ano no meu orçamento base zero. E, então, Fula, respondendo objetivamente a sua pergunta, e se, né, alguém mais aqui se sente incomodado, e se eu puder, né, uma pessoa aqui dessa plateia, ou talvez muitos mais, despertar isso, a minha missão hoje aqui está cumprida, porque cada um de nós tem, pelo menos, o tempo, e ele já vale muita coisa, e talvez, com a experiência que a gente tem, a gente transforma mais do que o dinheiro. Mas, quem não quer doar o tempo e tem o dinheiro, doe dinheiro também, que é muito satisfatório. Nesse caso aqui, é até mais importante, tá? Agora, William, quando você doa, isso te faz mais feliz? Me conta essa experiência. A minha família, né, há 30 anos, exatamente 30 anos atrás, nós criamos o Instituto Link. E através, há 30 anos, quando não era tanta moda ainda, né? Pouco se falava de... Bom, e através do Instituto Link a gente canaliza nossas ações filantrópicas, né? Um pouquinho mais perto. Sim, e lá no início, né, o que motivou a criação do Instituto, e eu acho que é comum isso, né? As famílias, os indivíduos que prosperam, né, de alguma forma querem retribuir à sociedade o que conseguiram, o que a sociedade os ajudou a conquistar, né? Então, essa questão da retribuição foi o principal motivo, na época, para a gente iniciar esse trabalho, né? Mais recentemente, eu comecei a refletir se era essa questão mesmo de reciprocidade, porque eu acho que a reciprocidade, como motivação para a filantropia, é algo meio raso, meio mercantilista, parece uma troca, né? Eu estou fazendo o bem porque alguém me fez o bem. Se eu não reconhecesse esse bem que eu fiz, eu não faria bem, então, né? Então, refletindo sobre isso, eu me dei conta que o que eu faço, o que a minha família faz, não é retribuição, tá? Eu acho que nós, seres humanos, fomos programados para fazer isso. Nós, como espécie, fomos programados para ajudar um ao outro. Vocês devem conhecer já os neurotransmissores, né? Dopamina e serotonina. A diferença entre os dois é que a dopamina é o chamado hormônio do prazer, e a serotonina é o chamado hormônio da felicidade, tá? E qual é o ato humano que mais eleva os níveis de serotonina? É quando a gente ajuda alguém. Quando a gente ajuda alguém, os níveis de serotonina aumentam, o nível de cortisol cai, a gente se sente mais feliz. Quando a gente vê alguém ser ajudado, os níveis de serotonina aumentam, o nível de felicidade aumenta, tá? A pessoa que é ajudada tem os seus níveis de serotonina mais altos, mais elevados. Nós somos programados para ajudar um ao outro, porque isso nos faz feliz. Então, eu digo o seguinte, né, fazer filantropia, ajudar o próximo, né, fazer um trabalho como o Bartira faz, é um ato de egoísmo. Se a gente quer ser feliz, a melhor forma de ser feliz é ajudar alguém. William, eu estava outro dia desse na XP e recebendo o Jorge Paulo Lema. E aí, Luiz Fernando, eu falei, o Jorge Paulo, Fundação Lema, né? Eu fiz uma pergunta muito despretensiosa, mas por que você doa tanto dinheiro assim, né?
Ele falou, Rafael, boa parte dos meus investimentos estão aqui no país. Então, quando eu dou o dinheiro, eu estou ajudando as pessoas melhorarem de vida, algumas delas saírem aqui do estado de fome, então tem projetos que ajudam as pessoas, eu de fato dou o peixe, mas tem projetos também que eu ensino a pescar, então a gente dá bolsa escolar, a gente ajuda projetos como o Ponte, né, que é um projeto que você consegue fazer ascensão em gerações, e dali, quem sabe, vão surgir bons presidentes de empresa, bons diretores, bons agentes públicos, e aí a gente vai ter um país melhor. Porque, meus amigos e minhas amigas, não se enganem. Se a gente não coloca a mão no bolso, outras pessoas vão colocar a mão no bolso e elas talvez não tenham os interesses que a gente tem. Por exemplo, outro dia desse eu li uma reportagem que o crime organizado está pagando faculdade das pessoas, estimulando algumas, inclusive, a tentar virar juízes, promotores. Ora, se nós aqui não se movermos e colocar, de fato, as coisas para trabalharem, devagarzinho, a sociedade vai se corrompendo, vai se contaminando, e, quem sabe, a gente pode ter um país que a gente não queira morar mais, que é um pouco da omissão das nossas elites quando a gente trata projetos como esse. Então, a lição que o Jorge Paulo me deu, ele falou, no final das contas, traz felicidade, traz sim, mas é uma maneira de você proteger seus investimentos, proteger o seu país, porque você está apostando no longo prazo das pessoas, e aí sim você terá um país melhor. Mas você é mineiro, e a sua cidade é Patos de Minas. E o Pedro, que é um grande amigo nosso, ele é de uma cidade do lado de Varginha, que chama Três Pontas, né? E aí ele estava me contando, ele outro dia desse ajudou um projeto social também, ele falou, por que você ajudou, Pedrão? O Pedrão é um cara mais sério, né? Ele falou, Rafael, eu estava lá em Três Pontas, domingo, né? Fui lá visitar minha mãe, é longe de São Paulo, fui passar o domingo lá, e aí, no interior, aqui eu sou de São Gabriel da Palha, né, gente? Você liga lá para o Disque Lanche, e você pede um X-Bacon, uma vitamina mista, um trem gostoso, né, que você está no interior, assim. E ele falou, na hora que eu pedi o X-Bacon, a vitamina mista, o cara que veio entregar era o melhor aluno da minha turma. O cara que era o motoboy da lanchonete era o melhor aluno da minha turma. Ele era muito melhor que eu, mas não teve a oportunidade de estudar que eu tive. Então, a igualdade de oportunidades, ela é feita com projetos como o Instituto Ponte. Quantas pessoas melhores que a gente aqui não tiveram a oportunidade de estudar, e isso que o Ponte faz, ele fecha a competência com a oportunidade, e gera bastante impacto no nosso país, Luiz Fernando Porto. Essa questão de oportunidades, como é que você enxerga no estado de Minas Gerais e no Brasil, e o que você tem feito para poder dar mais oportunidade para as pessoas, Luiz? Bom, acho que não é um problema de Minas Gerais, não é um problema de uma cidade, é um problema histórico do nosso país. E aí, o que eu aprendi nesses últimos 3 anos, né, que eu estou intensificando as minhas ações, eu visitei quase 100 instituições, como o Instituto Ponte, apoio financeiramente 43, e apoio doando meu tempo a 10. Isso vai subir e vai crescer. Então, uma das coisas que eu aprendi é, conte sempre o que você está fazendo, porque eu tinha vergonha e falava, eu só dou se não aparecer meu nome. E aí uma pessoa muito experiente em filantropia virou para mim e falou, não, meu filho, o que você faz tem que ser contado, é bonito, você não precisa esconder. Né? E não tenha dúvida que o exemplo arrasta, e o que você está fazendo vai arrastar. Então, Furla, eu acho que, enquanto não houver uma oportunidade de igual para todos, o problema não é meu, não é do Estado, não são das empresas, não são das pessoas como nós aqui, que estamos muito bem, é um problema de todos juntos.
E se todos juntos nos unirmos, é impossível resolver ele, pelo menos na geração que eu vou estar aqui. Mas eu tenho filhos e tenho responsabilidade, né? Porque eu que coloquei meus filhos no mundo, eles não pediram para nascer. E outras crianças e outros jovens estão aqui, e essa briga tem que ser de todos nós. Então, eu entendo que talvez cada um aqui pode pensar, pô, mas não adianta, eu vou dar um pouquinho do meu tempo, do meu dinheiro, isso não vai resolver. Mas, se a gente pensar assim, a gente nem tentou. Então, sem dúvida nenhuma, para mim, a questão da oportunidade é um ponto que todos nós aqui deveríamos ter claro, voltando para casa hoje, pensar, porque muita desigualdade nós temos no nosso país, e o mínimo deveria ser respeitado, que é uma oportunidade de igualdade para todos, e aí cada um esforça mais, trabalha mais, tem o seu talento, ou vive do jeito que quiser também, porque isso, né, é um fato que cada um pode escolher. Então, acho que você pegou no ponto mais importante para que nós todos pensamos sobre esse tema e pôr na nossa cabeça que essa briga é de nós todos. Não adianta a gente ficar aqui tacando pedra no Estado, que o Estado não faz, que tem corrupção, e não estou aqui, né, falando que está certo ou que está errado. Eu só estou dizendo que, na minha percepção, humilde percepção, do que tudo que eu tenho estudado, que eu tenho participado, essa é uma briga muito grande e é uma briga de nós todos. Agora, eu tenho um dado feliz aqui para nós todos. Apesar de você ter falado, né, que o Brasil tem um percentual muito menor versus o PIB de doação, e é verdade, eu percebo que isso está melhorando muito no Brasil. A cultura da filantropia, antigamente a gente não tinha essa conversa nas rodas sociais da nossa vida, né? Quem na sua casa conversa lá, quem está doando, quem não está doando, né? E eu vejo que isso está cada dia mais florescendo, tem mais e mais pessoas preocupadas, interessadas e entrando nessa briga de alguma maneira, com muito, com pouco, com tempo, com dinheiro. Então, na minha percepção, e pelo que eu vejo, as coisas estão melhorando, sim, estão aumentando a quantidade de doação, e a gente, sem dúvida nenhuma, de pouco em pouco, vai fazer um Brasil melhor, um Brasil que a gente tanto sonha. Ô, Bartira, eu vou quebrar o protocolo aqui. Toda vez que eu estou andando pelo Brasil, eu gosto de contar a história aqui da Forte Leve. Do Antônio, do Francisco, mas da mãe deles, que começaram com a mão na frente e outra atrás. E aí eu vou contar a história da Forte Leve. Levanta aqui esses dois, pô. Aí eu falo o seguinte, Forte Leve, a empresa da Caixa d'Água Azul, é capixaba, uma empresa de caixa d'água do mundo. E lá está escrito, lá, tudo posso daquele que me fortalece, não está escrito isso? Aí eu falo assim, a empresa é redonda, muito organizada, só que aí eu fiquei meio envergonhado, que ele falou assim, Furla, você faz projeto social? Faço, a XP faz doação e tal, mas doa 10% do lucro da companhia igual a Forte Leve? Eu falei, aí ainda não, mas você é um grande exemplo, meu amigo. Obrigado, Furla. Assim como nossos queridos ali falou, é um prazer servir e ajudar o nosso próximo, não só podendo ajudar a realizar sonhos, dando a vara para pescar, isso é um desafio, mas o desafio maior é dar o seu tempo, né? Eu creio que todos aqui têm a oportunidade de doar um pouco de recurso, mas doar o seu tempo vai te fazer você muito melhor do que somente doar o recurso. Então, meu desafio para vocês, né? Doe os recursos, tudo que vocês puderem, doe. Faz igual lá, orçamento base zero, o que sobrar, já doa logo, não deixa para depois, não. Mas doa o tempo de vocês também. Tira um tempo para vir estar com a Bartira, para ver como é o dia a dia, e o que vocês podem dar de ideias, né? O que vocês podem dar de ideias, dedica um tempo, né? Tem inúmeros projetos que vocês podem ajudar, ou então
crie também, se você tem condição, crie também o seu próprio projeto e você vai ver como isso vai transformar você numa pessoa muito melhor. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado. William, quando vocês anunciaram a doação de 50 milhões de reais no meio da crise do Rio Grande do Sul, das enchentes, o pessoal te chamou de maluco? Como é que foi a reação? Que é uma doação expressiva. Não, ninguém chamou de maluco. Ao contrário, né? Nós anunciamos uma doação de 50 milhões e, em 4 dias, esse fundo virou 85 milhões. Porque empresários amigos, aderiram imediatamente. Então, aquilo que o Fernando falou, o exemplo arrasta. O exemplo é a forma mais poderosa da gente liderar. E eu queria comentar algo que você falou sobre confiança. O que faz o ser humano ser o ser dominante na natureza é a sua capacidade de realizar tarefas complexas, e de forma cooperativa. O que nos faz capazes de cooperar é o grau de confiança que a gente tem um em relação ao outro. Quer dizer, confiança é o valor básico, para existir civilização. O índice médio de confiança no mundo é 30%. 70% das pessoas no mundo confiam no estranho. Os países de maior índice de IDH, Suíça, Suécia, Dinamarca, Holanda, Singapura, o índice de confiança é em torno de 60%, 70%. 60% a 70% das pessoas confiam no estranho. Estados Unidos, 40 e poucos por cento, declinando. E o Brasil? Os países da África subsaariana, 4%. 4%. 4% não é à toa que são os países mais miseráveis do mundo. Qual é o nível de confiança no Brasil? Eu vou chutar, tá? 15%? 6%. 6%. Levemente acima do que os países da África. Então, é por isso que tem um monte de contrato e a turma judicializa tudo aqui no país? É por isso que no Brasil tem muita... É por isso que no Brasil não se respeita as leis. É por isso que no Brasil as instituições não são respeitadas. É por isso que no Brasil o que vale é a malandragem, é o compadrio, é a camaradagem. É por isso que no Brasil a gente chama o presidente Lula, não Mr. da Silva. Se a gente não quebrar isso, e qual é a origem disso? É a nossa origem. 2/3 do Brasil, da nossa história, foram construídas por escravos. Você quer alguma coisa que destrua mais a confiança do que a escravidão? Então, nós temos uma herança cultural, que é muito difícil de ser. A Martina falou sobre mudança de cultura. Mudar a cultura de uma pessoa é difícil, de uma família é muito difícil, de uma sociedade como um todo, com essa história, é mais difícil ainda. Então, o nosso trabalho aqui é insano. O nosso desafio é insano. O QI médio da população mundial é 100. O QI necessário para frequentar uma universidade é 115. O QI médio do brasileiro é 83. 83 é o limite da deficiência mental. Metade da nossa população é deficiente mental. Não adianta colocar mais dinheiro, porque, depois de uma certa idade, o cérebro está formado e isso não se muda mais.
Agora, o dinheiro da educação tem que ir para isso, né? Investir nesses jovens que tiveram a sorte de ganhar loteria, né? Porque vieram de origens muito, muito humildes, né? E ganharam loteria, né? De serem dotados de CPU. Né? Mas nós temos um desafio maior, agora, né? Porque nós somos milhões de crianças na primeira infância sem nutrição, sem estímulos adequados. Né? Essas pessoas estão condenadas. Enquanto a gente não atacar esse problema, o Brasil não tem solução. que é mudar pela base da pirâmide. Pela base que da pirâmide. Pela educação. É. Agora, Primeira infância, tá? Cuidar da gestação, cuidar dos primeiros anos de vida. E é aí que se define tudo. que é onde a formação das pessoas... Que é onde a formação do cérebro e do caráter é realizada. Enquanto a gente não der atenção a isso, o Brasil não vai ter solução. E a gente consegue mudar isso em 2 gerações. Tá? Quem sabe? Consegue. É só todo mundo se envolver que a gente vai conseguir mudar. E se envolver em todas as esferas, né, Luiz? Também na esfera de cobrar a política, mas também fazendo nossa parte ali no dia a dia. Porque a gente ser percebida como o país do jeitinho é muito ruim, né? O alemão é a terra da precisão, né? O japonês da tecnologia, né? E por que não a gente aqui ser conhecido cada vez mais, não pelo jeitinho, mas pela criatividade do povo brasileiro, que é importante. E aí sim, a gente vai criar algo que vai refletir nas nossas vidas. Porque o problema do jeitinho é o problema da segurança pública, né? A sensação de segurança que a gente tem é porque o criminoso faz uma conta de que se vale a pena roubar ou não. Se ele for preso, 50% dos criminosos são soltos na audiência de custódia. E outro dia desse viralizou um vídeo, né, na Patrícia Poeta, da ficha corrida de um criminoso que tinha assaltado 16 vezes no mesmo bairro, crimes parecidos. Mas isso tudo a gente vai mudando, se mudar a educação, se mudar a base da pirâmide, mas também se a gente começar a participar desse processo como cidadão, e dá para participar, né, Luiz Fernando Porto? Dá sim. Eu acho que muito importante é cada um de nós achar o porquê de você mesmo, né? E entender que essa briga é uma briga de todos. E não achar também que só dou um pouquinho, só faço um pouquinho e que isso não vai ajudar. Vai sim. Né? O que não pode é a gente agora ficar assistindo tantos dados, tantos problemas e não fazer nada, né? Fazer por nós mesmos, fazer pelos outros, e é muito satisfatório, né? Quer dizer, você visitar, você ver prosperar, né? Aqui tem, né, o Instituto Ponte, que está, né, com as portas abertas. Eu tive o privilégio de passar um dia lá, é muito gratificante, né? Escutar essa moçada aí. Quem aí já passou um dia lá no Ponte? Levanta a mão. Aí, Bartira, tem um monte de gente para poder ir lá te visitar, hein? Ver o brilho nos olhos de um jovem alimenta a minha alma, né? E deve alimentar de muitos de vocês aqui. Então, é isso. Acho que o país tem solução, sim. A gente não pode desistir. Se não tiver, pelo menos a minha parte eu vou fazer. Exatamente. Meus amigos, minhas amigas, a gente está chegando aqui no ponto final, aqui, que daqui a pouco a Bartira vai puxar minha orelha, né, Bartira, que vai surar o tempo, porque eu estou fazendo a coisa que eu mais gosto na minha vida aqui, conversar com as pessoas e contar casos, né, porque os casos inspiram, né, e aí, para contar o último caso, eu juro que eu não contarei mais nenhum caso. Outro dia desse eu estava lá, recebendo um grande empresário, lá de Minas Gerais, você conhece, um amigo seu, um cara super bem-sucedido. Aí eu falei assim, mas o senhor é um cara muito feliz, né, está bem de vida. Ele, Rafael, eu faço uma coisa todo mês, que é o seguinte: todo mês eu vou no cemitério. Aí eu olho um túmulo lá, eu agradeço, Nossa Senhora, que bom que eu estou vivo. Aí depois eu vou lá, William, visitar um hospital. Vou lá no hospital, na UTI, lá perto da UTI, aí vejo os pacientes lá. Aí eu agradeço. Graças a Deus, eu tenho uma boa saúde. Terceiro lugar que ele vai visitar é uma cadeia. Ele falou, vou na cadeia, ver os presos e agradeço pela minha liberdade. Então, toda vez quando você vai conhecer histórias como o Ponte, histórias como esses garotos que estão aqui,
você fica muito feliz de ver pessoas que tiveram oportunidade, conseguiram acender gerações, e vocês saem muito melhor. Portanto, eu encerro esse bate-papo aqui, já começando, passando o chapéu, né, Bartira? Visitem o Instituto Ponte, porque certamente vocês sairão de lá muito maiores do que entraram. Meu amigo William, obrigado por ter vindo aqui em Vitória, no Espírito Santo. Espero que a Bartira tenha te levado para comer nossa muqueca capixaba, que é melhor que a baiana. E agradecer meu amigo Luiz Fernando Porto por ter vindo aqui junto comigo. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Parabéns, parabéns.